Cante comigo. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está próximo de voltar. Obrigado porque a esperança da Tua palavra aquece os nossos corações. Pedimos ao Senhor que abençoe este momento em que vamos estudar a Tua palavra. Senhor, fale ao nosso coração neste momento. Nós oramos pedindo em nome de Jesus. Amém. Se você não sabia, este que trouxe a mensagem foi o nosso coral jovem de Niterói, que está ensaiando todas as sextas-feiras às 19h30 aqui na igreja. Se você quiser participar, ele é um coral democrático, aceita pessoas de todas as idades, todas as tribos, línguas e cor, né? Pode participar, mesmo que você nunca tenha cantado em coral, mesmo que você seja um pouco desafinado. Se for muito desafinado, atrapalha. Agora um pouco dá para disfarçar, né? E aí você será bem-vindo cantando aqui junto com a gente. Falando nisso, a minha mensagem de hoje vai tratar acerca dos dons espirituais. E essa mensagem é uma de duas partes. A semana que vem eu vou continuar, vou trazer a segunda parte dessa mensagem. Ela é um pouquinho mais longa do que costuma ser as minhas mensagens. É uma mensagem um pouquinho maior. Originalmente, esta pregação foi feita pelo pastor Emilson Reis, professor da Faculdade de Teologia do NASP. Ele pregou lá na igreja do NASP quando eu era estudante. Eu gostei demais e eu gostaria de partilhar com vocês a mensagem que ele pregou. O título que eu dei: qual é o seu talento? E a minha intenção é preparar a nossa igreja, é preparar vocês para a época das nomeações que a gente começa esse mês aqui na nossa igreja. Aquela época em que a gente escolhe os novos líderes para o ano seguinte, lembra? Então eu quero aproveitar e falar sobre dons espirituais. A Igreja Adventista do Sétimo Dia possui 28 crenças fundamentais. Essas crenças significam, resumem aquilo que a gente acredita, a nossa mensagem. Existem algumas dessas crenças, algumas doutrinas, são partilhadas com outras denominações cristãs. Por exemplo, nossos irmãos evangélicos também acreditam na Bíblia como a palavra de Deus. Existem outras igrejas que acreditam na doutrina da Trindade. Existem algumas das nossas doutrinas que são distintivas. O que quer dizer isso? São doutrinas que só a gente, ou quase só a gente tem. A doutrina do santuário, do juízo investigativo, a doutrina do sábado, é uma doutrina distintiva, é quase só a gente que fala sobre isso. E nenhuma outra igreja no mundo tem uma doutrina exatamente igual à nossa.
Pode ter parecida, quase, mas em algum aspecto a gente difere. Agora, algumas doutrinas são mais conhecidas, algumas doutrinas são mais amadas, são mais estudadas. Por exemplo, a doutrina sobre o nosso Salvador Jesus Cristo. É uma doutrina muito estudada. Algumas doutrinas são menos estudadas, e talvez essa que a gente vai estudar hoje seja uma das menos estudadas. A doutrina dos dons espirituais. Ela talvez seja a menos pregada também. Talvez você seja adventista há mais de 30 anos e nunca tenha ouvido uma pregação sobre isso. Talvez você nunca pregou sobre isso também. A doutrina dos dons espirituais é tão importante para a nossa igreja que nós temos duas doutrinas que falam sobre isso. Uma sobre todos os dons e uma só sobre o dom de profecia. Porque o dom de profecia também é relevante para a nossa realidade, para a nossa igreja. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia agora em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios 12 é o capítulo mais importante sobre esse assunto. E nós vamos, nesta manhã, estudar este capítulo. E nós vamos fazer um combinado. Você vai abrir a sua Bíblia e vai deixar ela aberta até o final da mensagem, porque nós vamos ler vários versos, nós vamos estudando aos pouquinhos este capítulo, tá bom? Então você vai abrir agora e vai esperar até o final. Embora outros versos da Bíblia falem a respeito dos dons, nessa manhã a gente vai restringir o nosso estudo a 1 Coríntios capítulo 12. Deixa a sua Bíblia aberta aí, já já a gente começa a ler. A carta aos Coríntios foi escrita para a cidade de Corinto. Corinto era uma cidade grega, tinha uma igreja cristã lá, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo, e essa igreja provavelmente recebeu 4 cartas de Paulo. Quantas cartas? Mas por que na Bíblia só tem 1 e 2? Provavelmente se perderam 2. A gente tem aqui o que a gente chama de primeira e segunda, que seria a segunda e a quarta. Então, ele mandou a primeira, que se perdeu, a segunda, que é a primeira, que a gente tem, mandou a terceira, e a quarta a gente tem como segunda. Nessa carta, o apóstolo Paulo fala sobre dons no capítulo 12, 13 e 14. Lembrando que na época em que a Bíblia foi escrita, não tinha essa divisão foi escrita depois, só para facilitar para a gente encontrar. E este capítulo 12, 13 e 14 fala de dons espirituais. O capítulo 12 fala de modo geral. O capítulo 13 fala sobre a motivação para usar esse dom. E o capítulo 14 compara o dom de profecia com o dom de línguas, mostrando que o dom de profecia é muito mais útil, muito mais importante do que o dom de línguas. Vamos começar o capítulo 12, a leitura, logo no início. Verso 1. Diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais o quê? Ignorantes. Paulo começa a falar aqui de gente ignorante. O que é uma pessoa ignorante? É alguém que não conhece, é alguém que ignora algum assunto, é alguém que não sabe. Quem aqui gosta de ser chamado de ignorante? Ninguém, né? Ninguém gosta de ser chamado de ignorante, ainda bem. Agora, quem aqui é ignorante? Levante a mão. Tem um bocado de gente que não é ignorante, né? Se eu tivesse aí, eu levantar as 2 mãos, porque eu sou ignorante em muita coisa. É ou não é verdade? Todos nós somos ignorantes em algumas coisas. Por exemplo, eu não entendo quase nada de eletrônica. Se esse microfone aqui pifar, eu vou trocar a bateria. Se não funcionar, já era. Se depender de mim, eu pego outro, vou falar sem microfone. Porque eu não entendo quase nada, eu sou um ignorante com respeito à sonoplastia. Todo mundo tem um pouco de ignorância com respeito a um assunto ou outro diferente. A gente não sabe fazer tudo, a gente não sabe a respeito de tudo. Vou refazer a pergunta aqui: quantos aqui são ignorantes? Muito bem, alguns insistem em ser sabichões, mas tudo bem.
Nós todos somos ignorantes em assuntos diferentes. Em algumas coisas a gente sabe fazer muito bem. E aí as pessoas nos chamam de especialistas, experts. Não, eu sou especialista nisso, eu sei fazer isso muito bem. Alguma coisa a gente entende um pouco, suficiente, e aí as pessoas falam que a gente quebra um galho. Não é isso? Ah, não, dá para quebrar o galho. É eu com violão. Dá para quebrar um galho. Não toco, não sei tocar, mas sei fazer alguma coisa. E não tem problema nenhum em você ser ignorante. A vida é assim. Nunca existiu ninguém que soubesse tudo sobre todas as coisas. Nem vai existir. Não tem propósito nenhum nisso. Deus não vai levantar um sabichão para saber todas as coisas a respeito de tudo. E aqui Paulo está falando que tem um assunto que nós como cristãos não podemos ignorar. Tem um assunto que nós como cristãos não podemos ser incultos. Qual é esse assunto? Dons espirituais. E o verso 2 e o verso 3, Paulo fala um pouquinho a respeito da experiência dos irmãos de Corinto. Grande parte dos irmãos de Corinto tinha sido pagã e havia se convertido. Antes eles seguiam os ídolos, e os ídolos não falavam nada com eles. E agora eles se tornaram cristãos, e o Espírito Santo falava com eles. Mais do que falava com eles, o Espírito Santo falava através deles, usava eles. Por isso é interessante que esse tema dos dons espirituais está sendo tratado por Paulo para essa igreja, e se você reparar bem, a Trindade Celestial está envolvida quando se fala de dons. No verso 4 fala do Espírito Santo, no verso 6 fala de Deus o Pai, e o verso 5 fala do Senhor Jesus. Antes da gente continuar lendo aqui, a gente precisa definir ou explicar a diferença entre um dom natural e um dom espiritual. Um dom natural, o que é um dom natural? Um dom natural é a capacidade que Deus dá para a gente fazer bem alguma coisa. Ser um bom pedreiro, ser uma boa costureira, um bom motorista, uma boa cozinheira, saber trabalhar bem no computador, entender de informática, ser um bom médico, ser um bom engenheiro, um bom advogado, falar bem em público, cantar bem em público, ter uma boa técnica vocal, tudo isso é um dom natural. Dons naturais. Tem gente que nasce com algum dom. É o caso de algumas crianças que têm antepassados, às vezes músico. O menino nasce, é pequenininho, ele toca como ninguém, ele canta como ninguém, com pouca idade ele mostra que ele tem um dom natural. Ele já nasceu com essa facilidade para a música. Algumas vezes a gente não nasce, mas na nossa vida a gente vai estudando, em meio às dificuldades, a gente acaba desenvolvendo até um dom despontar. Um dom natural não tem nada a ver com a nossa vida cristã, não tem nada a ver com a nossa vida espiritual. Por exemplo, um bom mecânico, ele precisa ser adventista do sétimo dia? Um bom mecânico tem que ser cristão. Não, um bom mecânico pode ser católico, pode ser espírita, pode ser ateu. Um bom mecânico independe a sua vida, o quê? Religiosa. Qualquer um pode ser um bom mecânico, se ele receber um dom natural de Deus para isso. Deus dá chuva sobre bons e maus. Deus dá dons naturais para bons e maus. Tem gente que canta aí como ninguém. Deus deu o dom natural para essa pessoa desenvolver e cantar bem. Independe da sua fé, da relação espiritual, etc. É interessante quando a gente tem um dom natural e a gente compara com alguém que não tem. A pessoa que tem um dom natural consegue fazer com facilidade aquilo que a pessoa que não tem não consegue fazer nem com muito esforço. E você deve lembrar, você deve já ter passado por ocasião assim, já deve ter presenciado alguma coisa assim. Uma pessoa que está ali esforçando para fazer uma jogada no futebol, né? Aí chega a pessoa, é fácil, você fala, não é possível, foi tão fácil para ela. Às vezes você está ali esforçando para aprender uma música, a pessoa chega e aprende. Você está há meses estudando língua, aí chega alguém e te ultrapassa. Os dons naturais
são dados por Deus para as pessoas. Agora, o que é um dom espiritual? Um dom espiritual é uma capacidade que Deus também dá para a gente fazer bem alguma coisa, só que sempre tem um significado espiritual. Sempre que a gente usa um dom espiritual, é para fazer um avanço espiritual para a gente, para a igreja ou para alguém. Para o avanço da obra de Deus aqui nessa terra, para cumprir a missão da igreja. Enquanto o dom natural é dado para todas as pessoas, o dom espiritual só é dado para aquelas pessoas que conhecem o Evangelho, que aceitam Jesus como seu Salvador e Senhor da sua vida. No momento da nossa conversão, a gente recebe o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, e o Espírito Santo nos dá um dom, ou vários dons, um conjunto de dons, para a gente usar para glorificar a Deus, para glorificar ao Senhor, para abençoar a igreja e a comunidade. E se a pessoa sair da igreja, às vezes ele perde esse dom. Cantava muito bem na igreja, sai para cantar fora e não tem mais. Porque foi um dom não natural, foi um dom espiritual, um dom que Deus deu para essa pessoa usar onde? Na igreja. Para a glória de Deus, para o Evangelho, para a honra e glória de Deus. Tem muitos dons espirituais. A Bíblia fala, o Novo Testamento traz listas de dons. Nenhuma dessas listas é exaustiva. O que quer dizer? Fala todos os dons. Não. Elas refletem normalmente os dons mais evidentes no primeiro século, na igreja cristã primitiva. Aqui nessa lista, por exemplo, a gente tem algumas informações interessantes. Olha só o verso 4, vamos ler o que diz? Diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito de Deus nesse mundo é quem é o responsável por distribuir os dons. Então os dons são vários, ele pode distribuir vários, ele pode inventar um dom. Na época que não existia computador, não precisava de dar esse dom para a humanidade. Quando surgiu o computador, Deus começou a dar, o Espírito Santo começou a dar esse dom para algumas pessoas. Então a lista não é exaustiva. E como que funciona esse dom? Qual é o funcionamento? Como o Espírito Santo trabalha? O Espírito Santo dá os dons e ele não esquece de ninguém da sua igreja. Ninguém pode falar assim: o Espírito Santo passou por cima de mim quando eu batizei e ele esqueceu de mim. Eu não sei fazer nada na igreja. Absolutamente nada. Isso não existe. Se você se converteu, você sabe fazer alguma coisa, você recebeu algum dom. Talvez você não descobriu qual é, mas você recebeu. Tem gente também que pensa assim: eu sou tão talentoso, eu sou tão bom, eu sou tão capaz, que eu faço tudo sozinho. Não existe isso também. O Espírito Santo também nunca cometeu esse equívoco. Ele dá uns dons para um, outros para outro. E no verso 7, observa bem o que a manifestação do Espírito é concedida visando um fim proveitoso. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Sempre que alguém recebe algum dom da parte do Espírito Santo, não é para se engrandecer, não é para tirar proveito pessoal, não é para nada para si, mas para abençoar aos outros, a igreja, a comunidade. No versículo 11, o apóstolo continua falando assim: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. O Espírito dá os dons, o Espírito Santo dá os dons, não segundo o que a gente quer, mas segundo lhe apraz. Então não adianta você se ajoelhar e falar: Senhor, por favor, me dá o dom para eu cantar. Se não for da vontade dele, ele não vai dar. É segundo o que ele quer, não segundo o que a gente pede. Para um ele dá um dom, para outro ele dá outro, a cada um individualmente, como disse a palavra de Deus. É óbvio que, quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que no início da jornada cristã, da igreja cristã primitiva,
pelo menos um dom, o dom de línguas, foi dado por atacado. Foi dado para várias pessoas, porque tinha um propósito. Tinha que avançar com muita rapidez o evangelho, tinha muita gente, diferentes nacionalidades, tinha que dispersar, tinha que pregar. Então, eles receberam o dom de línguas por atacado, para várias pessoas ao mesmo tempo. Isso repetiu uma ou duas vezes mais para frente, mas o normal é o Espírito Santo dar o dom o quê? Individualmente. Não vai dar o dom de língua para todo mundo, não. Não vai dar o dom de profecia para todo mundo de uma vez, não. Ele dá individualmente. Então quer dizer que o Espírito Santo chegou um dia para mim e falou assim: Rafael, eu vou te dar esse dom. Chegou para você e falou: eu vou te dar esse dom. E nesse capítulo aqui a gente tem duas relações de lista de dons. O verso 8 diz assim: a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do quê? Do conhecimento. E ele continua, sempre diz a outro, e a outro, e a outro. Ele não dá o mesmo dom para várias pessoas. E se a gente for para o verso 28, dá uma olhada aqui, a gente tem uma segunda lista. E estão aqui os dons mais importantes sendo destacados. Tem gente que acha que não tem ordem, né? Não, tem dom que não é mais importante, mas tem. O apóstolo, no verso 28, ele fala: uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, e por aí vai. Esse dom de apóstolo é o dom que Deus deu para Pedro, Tiago, João, Mateus. Esse dom de profeta aqui é o dom que Deus deu no Antigo Testamento para vários profetas, para o Novo Testamento, para as filhas de Filipe. A gente tem vários exemplos. E tem o dom de mestres, o dom de ensinar. E ele continua: operadores de milagres, socorro, governo, variedade de línguas. Aqui tem uma pequena amostra dos mais usados naquela época, nos dias do primeiro século. Mas é interessante que, quando a gente trata desse assunto, vamos voltar ao verso 5 aqui. Fala assim: e há também diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Em algumas versões diz assim: há diversidade nos ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A gente já sabe o que é dom natural, a gente já sabe o que é dom espiritual, como funciona a entrega dos dons. Agora vamos entender o que é ministério. Ministério é a geografia de atuação do dom. É o lugar de atuação, o grupo de pessoas em que aquela pessoa vai exercer o seu dom. E ali você pode ter o desempenho naquele grupo, naquela geografia. Vamos usar um exemplo para esclarecer. O dom de mestre, o dom de ensinar. Vamos pensar em 3 pessoas dentro aqui da igreja. As 3 têm o mesmo dom, o dom de ensinar. Uma é professor da escola sabatina dos adultos. As pessoas que estão ali naquela classe amam aquela pessoa. Gostam do jeito dessa pessoa dar a aula, explicar a lição da escola sabatina. A cada sábado, aqueles alunos aprendem com ele. Vamos pegar um exemplo aqui, irmão Elias, aniversariante, né, irmão Elias? Aniversariante do dia. Irmão Elias é um professor. Os alunos podem ver nele esse dom. Não, ele tem facilidade de explicar, ele explica a palavra de Deus para a gente com muita facilidade. É um dom no ministério da escola sabatina dos adultos. Tem uma segunda pessoa aqui na igreja que também tem o dom de ensinar, mas ela desce lá para a salinha dos adolescentes. E ela senta com os adolescentes, explica para eles, usa a linguagem deles, argumenta com eles e explica a palavra de Deus para eles do jeito que eles gostam, do jeito que eles amam. Os alunos, os meninos, adolescentes amam esse professor, essa professora. É uma bênção na vida deles. E tem uma terceira pessoa aqui na igreja. Uma pessoa que trabalha com as criancinhas. É uma senhora, está lá no jardim da infância. Uma Idete, vamos pegar um exemplo, né? Não citei exemplo de adolescente, né? Pode ser a Isabela, ou a Diana.
Vamos pensar na irmã Idete. Todo sábado ela prepara aquilo que ela vai falar com as crianças. E as crianças aguardam com ansiedade o que ela vai explicar para elas da palavra de Deus. Os três têm o mesmo dom espiritual. O dom de ensinar a palavra de Deus. Só que eles têm ministérios diferentes. O ministério de um é com adultos, do outro é com adolescente, o outro é com criança. Se a gente resolver misturar, se a gente resolver trocar eles de ministério, vai dar certo? Pode ser que dê certo. Mas muitos ministérios não podem ser misturados, não dá certo, a pessoa não consegue exercer aquele dom naquela outra esfera de atuação. E existem vários ministérios e vários dons diferentes, é infinito. Tem gente que tem facilidade para trabalhar com classe A, gente sofisticada, gente rica. Tem gente que tem mais facilidade de trabalhar com pessoas de comunidade, com pessoas de poder aquisitivo menor. Tem gente que tem facilidade de trabalhar com universitários, tem gente que tem facilidade de trabalhar com classes minoritárias, com os deficientes visuais, com os deficientes auditivos. Alguém tem facilidade para sair e trabalhar com os que não são da mesma igreja, levar a palavra para pessoas que não são da mesma fé. Outros têm o dom para trabalhar dentro da igreja, para quem já veio para a igreja, já foi batizado, fazendo ele crescer espiritualmente, a sua experiência, amadurecendo essa pessoa dentro da igreja, ajudando ele a usar os dons dele. Então tem uma variedade de dons e uma variedade enorme também de ministérios. No verso 4, nos diz que enquanto os dons são dados pelo Espírito, o ministério tem relação mais com quem? Jesus. O verso 4 fala isso. O Espírito é o mesmo, há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Jesus se interessa nos ministérios. Mas é o mesmo Deus quem opera em tudo, em todos, através das realizações. Agora, o que é uma realização? Realização é o poder de energia com o qual uma pessoa usa o seu dom. A pessoa pode usar o seu dom muito bem e mais ou menos. É Deus quem dá isso também. A pessoa pode ser muito boa em ensinar e a outra pode ser menos. Essa operação, essa realização depende muito se a pessoa se empenha, depende muito de Deus dar para ela tempo para isso. Seja como for, a Trindade está envolvida para que nós tenhamos o uso dos nossos dons. Agora, na sequência do capítulo, a partir do verso 12, o apóstolo vai usar uma figura de linguagem. Vai usar uma ilustração para explicar para o pessoal de Corinto como funciona os dons dentro da igreja. E qual é o exemplo que ele vai usar? Verso 12 diz assim: porque assim como o corpo é um, tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados, em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Então, o verso 12, o apóstolo está comparando a igreja, nós, com o corpo de Cristo. E eu diria assim, traduzindo o que o apóstolo falou aqui: em um só Espírito nós todos fomos batizados, quer ricos, quer pobres, quer negros, quer brancos, doutores, analfabetos, o Espírito Santo foi dado a todos nós. Porque, como parte de um corpo, nós todos somos membro. E essa figura de linguagem do corpo humano é uma figura espetacular. A igreja, como um corpo humano, tem cabeça, tem olho, tem ouvido, tem dentes, tem boca, tem língua. A igreja de Deus é formada por membros. Esses membros têm tamanhos diferentes, têm formatos diferentes, têm funções diferentes. Fazem parte de um só corpo, mas eles são diferentes. Vamos pensar um pouco nessa analogia de Paulo.
Se você tivesse que perder uma parte do seu corpo, qual parte você gostaria de perder? Que não vale a barriga. Perder a barriga, nem cabelo, nem unha, né? Essa aí é fácil. Eu comecei a pensar em o que eu queria perder. Vou perder um olho. Não quero ficar sem um olho. Vou perder uma mão. Um braço. Se tivesse que perder alguma coisa. E aí, a uma conclusão eu cheguei. Quem sabe perder o dedo mindinho do pé esquerdo era uma boa ideia. Ninguém dá falta. Não é tão bonito, ou o seu dedo mindinho é bonito. Você gosta dele porque ele mostra a sua beleza. Não, tá amassadinho lá no cantinho, meio tem calo. Então, acho que é dispensável esse dedo. Só que Deus colocou aquele dedo ali por alguma razão. Foi ou não foi? Não é porque ele é bonito. Se você observar bem, se você perder o dedo mindinho do seu pé esquerdo, vai passar uns dias, você vai começar a andar torto. Se você começar a andar torto, isso vai afetar a sua coluna. Então, aquele dedo mindinho, pequenininho ali, desprezado, que não é bonito, ele tem uma função. Ele é importante para você caminhar direito, para você pisar direito, correr bem. Ele faz parte do seu corpo e você não pode perder. Algumas partes do corpo chamam mais atenção que outras, são mais visíveis, se destacam mais. De um modo especial, aqueles que estão na nossa cabeça, né? Aquilo que está na nossa cabeça chama mais atenção, né? O cabelo, por exemplo, chama muita atenção. Os cientistas dizem que a gente tem uma média de 100 mil fios de cabelo em nossa cabeça. Olha a quantidade, né? 100 mil fios. Tem gente que tem menos, tem uns 20 mil. Mas tem foto para comprovar que já teve 100 mil, né? Um cabelo bem bonito, um cabelo cheio, bem arrumado, cheiroso. Chama ou não chama atenção no lugar que tiver? Uma irmã que tem um cabelo longo, bonito, bem tratado, bem cuidado, chama atenção ou não chama? Chama. Covinha no rosto, chama atenção? Chama atenção. Você vê uma criancinha com a covinha no rosto, dá vontade de apertar, né? Morder. Olho azul, chama atenção? E olho castanho, igual o meu? Chama. Só para Daline que chama, né? Cotovelo chama atenção? Não. Nunca falo assim, nossa, eu apaixonei por essa menina, que ela tinha um cotovelo lindo. Só que tenta na hora do almoço comer, manusear os talheres sem usar seu cotovelo. Imagina se você não tivesse seu cotovelo. Vê o que vai dar. Acontece que às vezes a gente na igreja se compara uns com os outros irmãos. Ah, porque eu não tenho esse dom, o irmão tem. Eu queria ser o cabelo cheio da igreja, eu queria ser a covinha do rosto da igreja. Eu queria ser o olho azul da igreja, e eu sou o dedo mindinho do pé esquerdo da igreja, eu sou o cotovelo da igreja. Ninguém me vê o que eu estou fazendo. Esse assunto de parecer mais ou aparecer menos, depende do dom que Deus deu. E isso não deve preocupar a gente. O culpado foi Deus que deu o dom assim, Deus que quis que você fosse assim. Por exemplo, os pastores, bonitos ou feios, eles sempre estão aparecendo. É ou não é verdade? Estão sempre aqui na frente. Os músicos que dirigem os louvores estão sempre aqui na frente também. Alguns estão na igreja há mais de 40 anos e nunca vieram aqui na frente. Porque não aparecem tanto. É assim mesmo, isso não deve preocupar a gente. Isso depende dos dons que Deus deu para cada um. E esse capítulo, no verso 15, ele fala sobre aqueles que se sentem diminuídos quando se comparam com os outros. Olha o que diz, o verso 15. Fala assim, ó. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque eu não sou o olho, eu não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato?
mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Foi Deus quem falou: você vai ser a covinha no rosto, você vai ser o olho azul da igreja, você vai ser o cotovelo. Deus quem escolheu assim, Ele que resolveu. A gente tem que aceitar isso e aceitar a responsabilidade, a função que a gente tem que exercer. Tem coisa que o dedo mindinho do pé faz e o olho não vai poder fazer. Tem coisa que o cotovelo faz e os olhos verdes bonitos da igreja não vão poder fazer. Cada um tem a sua parte. E o capítulo continua, verso 19, fala assim: se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Imagina que no centro da sua face, no lugar do seu nariz, saísse mais um braço. Eu trouxe uma mão de exemplo aqui para vocês. Uma mão falsa, tá? Não se assusta. Tem gente que assusta, né? Mas é porque eu comprei um negócio de... Ajuda aí. Olha que mão feia. Essa mão era desse tamanhozinho assim, ó. Coloquei na água, aí ela inchou. Imagina se você tivesse uma mão no lugar do seu ouvido. Saísse assim, ó. Se eu fosse pegar as coisas, tinha que fazer... folhear uma Bíblia. Ia ter utilidade? Qual é a razão disso? Se no lugar do seu nariz... Se o seu nariz fosse ao inverso, fosse ao contrário. Chovia, entrava, você ficava afogado. Deus fez o nosso corpo de uma maneira específica. E Ele colocou a quantidade certa de coisa. A quantidade de mão, a quantidade de pé, de orelha. Numa igreja a mesma coisa. Se todo mundo da igreja soubesse pregar, não ia ter culto que desse conta. Se todo mundo na igreja soubesse cantar em público, a gente não ia ter escala para poder dar conta de tanta gente. Se todo mundo soubesse ensinar bem, ninguém ia sentar para aprender. Por isso Deus foi sábio e Ele colocou cada um com uma função, deu um pouquinho para cada um. Uns aparecem mais, outros aparecem menos, mas todos são importantes. Tem pessoas na igreja, e lá na igreja de Corinto tinha várias delas, que quando começavam a se comparar com os outros, eles viam a si mesmos como muito mais elevados, muito mais importantes. Desprezavam os outros irmãos. E aí Paulo tinha um recado para eles. Verso 21, olha o que diz o verso 21 para esses irmãos. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são o quê? Necessários. Tem algumas pessoas na igreja que a gente pensa assim, essa irmã será que é importante para a igreja? É. Todo mundo é importante para a igreja. Aquela irmãzinha mais velhinha da igreja, que quase você não vê, ela é importante, ela é necessária na igreja. Aquele irmão que batizou agora, acabou de ser batizado, ele não entende muito das doutrinas da igreja, ele é necessário para a igreja. Todos fazem parte do corpo de Cristo. E o apóstolo continua, no verso 25, olha só o que é que ele diz. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Você nunca viu alguém pegar um serrote e tentar tirar a própria mão? A pessoa normal, né? A pessoa maluca pode até querer fazer isso, mas a pessoa normal vai querer fazer isso? Arrancar a própria mão com o serrote? Uma parte do corpo costuma machucar a outra? Normalmente? Normalmente não. A pessoa está sofrendo de algum tipo de distúrbio quando ela faz isso. Normalmente ela não faz isso. Os membros e os órgãos do corpo cuidam mutuamente uns dos outros. Quando você levantou essa manhã para vir para a igreja, você acordou, seus olhos abriram. Imagina se sua perna falasse assim, hoje eu não vou não, pode ir que eu estou cansado. Fiquei muito em pé ontem, só eu trabalhei ontem, eu fiquei em pé. Pode ir o resto. Funciona assim? Não, sua perna teve que levantar, te levar para o banheiro. Aí imagina que seu olho fala assim, não, agora estou com preguiça, eu não vou olhar o espelho não. Pintei assim. O corpo todo precisa trabalhar em unidade. Quando você estuda, quando você trabalha, quando você vai à igreja, tudo está funcionando junto.
Essa é a unidade que Deus quer para a sua igreja. É o sonho de Deus para a igreja. Que a gente, todo mundo trabalhe, cada um na sua função, sempre cuidando um dos outros. Não tem que ter divisão, não tem que ter disputa, tem que ter cooperação. Um pode estar mais cansado que o outro, a gente vai lá e ajuda. Às vezes um membro está com dificuldade, a gente vai lá e socorre. Nem todo mundo pode ajudar todo mundo. Eu não posso ajudar todo mundo. Você não pode ajudar todo mundo, mas tem gente que pode. No verso 26, o apóstolo fala assim: de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Quando eu estudava no NASP, eu estava jogando basquete e eu desloquei esse ombro. Em 2012, eu estava em Cariacica, eu desloquei de novo o ombro. Fui colocar uma pasta no banco de trás e saiu de novo do lugar. E aí eu fui no médico, o médico falou assim, vai sair e vai ficar saindo várias e várias vezes. O ideal é você fazer uma cirurgia. Falei, ok. Fui lá, fiz a cirurgia, tive que ficar 3 meses com o braço assim, imobilizado. Durante esses 3 meses, o que o meu corpo precisou fazer? Quando uma parte estava doente, a mão esquerda falou assim, eu vou aprender a amarrar cadarço sozinho. E aprender. Aprendi. Só com a mão esquerda eu amarrava meu cadarço. Braço esquerdo falou, eu vou aprender a pentear. E aí penteava com a esquerda. A boca falou, eu não posso fazer o que o pé está fazendo, nem o que a mão está fazendo. Eu vou tomar os remédios. E aí ela contribuiu tomando os remédios. E o olho falou assim, eu não posso ajudar com uma mão e nem como a boca. Eu vou mostrar onde é que é a fisioterapia. Fisioterapia é ali. E aí as pernas falaram, eu vou contribuir levando você até na fisioterapia. Todo o corpo precisou trabalhar para o restabelecimento desse membro, do ombro, desse braço. Nós como igreja também não podemos pensar que se um membro sofre, o problema é dele. O apóstolo falou, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Esse é o sonho de Jesus para a nossa igreja. Eu não posso ajudar todo mundo e você também não pode. Mas tem uma família que às vezes está passando por uma crise, está em fase de separação. E tem uma casa, tem um lar de alguém bem casado. Essa pessoa se aproxima deles e ajuda eles. Restaura aquele relacionamento, restaura aquele casamento, ora com eles. Deus usou o dom daquele casal para restaurar aquele outro. Tem alguém que está com dificuldade na área de saúde. E Deus deu o dom de cura para uma irmã. E a irmã vai lá, ela dá orientação de saúde, ela dá conselhos, ela explica medicina alternativa. E aí aquela pessoa é curada. Às vezes a gente precisa ajudar alguém em dificuldades financeiras. Pessoa que perdeu o emprego. E Deus me deu o dom de administrar bem os meus negócios, eu tenho recursos, eu vou lá e ajudo. O verso 26 continua, o verso 26 fala assim, se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Quando tudo está mal, quando a coisa está mal, quando a gente está ruim, todos sofrem. Mas quando está bom, todo mundo fica o quê? Feliz junto. Não é só no sofrimento, não é só na dor. Essa unidade também é nos momentos de vitória. Aquele que tem o amor de Jesus no coração, não fica incomodado com o sucesso do irmão. Aquele que tem o amor de Deus no coração, quando vê o sucesso do irmão, se alegra junto com ele. Puxa vida, que bom, é meu irmão. Comprou um carro novo, olha que bênção. Não só pensando nas caronas que ele pode te dar, mas se alegrando por ele. Que bênção, ele está conseguindo reformar a casa dele. Você acha que aquele irmão merece, ele precisa trabalhar num cargo na igreja, um cargo importante, que você considera importante, essa pessoa é escolhida, você se alegra com ela, você não fica com raiva. O irmão ali está ali trabalhando agora assim. Que bom que ele é meu irmão, Deus abençoe esse irmão nessa função, que Deus abençoe meu irmão com essa promoção dentro da empresa.
Um jovem conseguiu terminar a faculdade, está feliz da vida. A igreja fica feliz junto, porque ele é nosso membro, faz parte do nosso corpo. E o verso 27 diz assim, para que, ora, sois vós, corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Irmãos, esse assunto invade o capítulo 13. Quando Paulo chega no capítulo 13, ele continua falando, porque na verdade não existia essa divisão. Essa divisão foi só para a gente encontrar os versículos, mas era uma coisa só. E aqui quando ele começa a falar do amor, ele não está falando do amor de casal, que a gente normalmente usa esse verso aqui para falar, né? Ah, que lindo, o amor entre um homem e uma mulher, vão se casar, que lindo, o amor é assim, o amor é... O apóstolo está falando de dons. E ele fala assim que quando a gente tem dons, a gente tem que usar por amor. Você pode falar em línguas, ter o dom de profecia. Se for sem amor, não vale nada. E o apóstolo continua falando no verso 13 a respeito disso. Eu acho que deu para a gente entender mais ou menos o que a gente gostaria de dizer nessa manhã. Uma pergunta para vocês. Quais os dons que a gente deveria usar na igreja? Quais a gente vai usar? Os dons naturais ou os dons espirituais? O que vocês acham? Os dois. O dom espiritual não é um dom natural. Um dom natural consagrado. Mas o dom natural também pode ser usado na igreja. Muitas vezes ele não vai ser, porque não vai encontrar espaço. Outro dia eu estava conversando com um irmão da nossa igreja que foi batizado. Ele é desenvolvedor de jogos de videogame. Como é que a gente pode usar esse dom dele na igreja? É difícil, né? A gente tem que achar alguma maneira, mas é difícil. É mais difícil de usar esse dom. É um dom natural que ele tem. Pode ser que a gente consiga, e aí a gente vai usar esse dom natural consagrado a Deus. Agora, Deus deu também para ele e para todo mundo dom espiritual, e esse dom espiritual a gente tem que usar para a honra e glória de Deus. Às vezes a gente confunde. Um cara que é um bom orador, um professor universitário, a gente olha e fala assim, esse aí vai ser um excelente professor de escola sabatina. A gente coloca na igreja e não serve, não dá certo. Por quê? O dom natural não bate com o dom espiritual. Às vezes, a gente indica um irmão que é dono de uma empresa, fala, esse irmão vai ser bom para administrar a igreja, vai ser um bom ancião, e às vezes não dá certo. Por quê? Uma coisa é trabalhar numa empresa, outra coisa é trabalhar numa igreja. Deus pode ter dado um dom natural que não vai servir para a igreja. Agora, Deus deu dons naturais e dons espirituais para todos nós. Então, a primeira tarefa que a gente tem, identificar quais são esses dons. Segunda tarefa, encontrar espaço para usar esses dons. Deus quer isso de você. Deus não quer que você só saiba sobre isso, mas que você descubra e use os dons que Ele te deu. E eu vou encerrar com uma pergunta. Como eu posso saber o meu dom? Eu vou dar algumas dicas, mas eu vou ajudar mais na semana que vem. Uma delas, primeira dica, você se identifica com quem tem um dom parecido com o seu. Você gosta de ver. Se você gosta de assistir uma pessoa que ensina muito bem, você gosta do jeito dela, provavelmente você tem o dom de ensinar também. Normalmente a gente se identifica com quem tem os dons. Gosta de conversar com essa pessoa, gosta de ler sobre esse assunto, é uma dica. Uma outra dica importante, talvez mais importante, quando você tenta usar o seu dom, se você abençoa as pessoas com o seu dom. O que quer dizer isso? Não é que você vai fazer perfeitamente, veio aqui cantar e cantou mais lindo do que todo mundo, não. Mas quando você cantou, mesmo com a sua simplicidade, alguém virou para você e falou assim, olha, eu fui abençoado por aquilo que você fez. Você abriu a porta da igreja e a pessoa falou assim, olha, eu me senti tão bem com o seu sorriso, eu me senti tão bem quando você me recebeu. Quando você abençoa alguém, provavelmente é porque você tem esse dom. Essa é a melhor indicação.
quando outras pessoas vêm dizer para a gente o que a gente está abençoando elas. Agora, se você acha que você tem o dom, mas ninguém acha, ninguém nunca falou com você, é quase certo que você não tem esse dom. Se só você acha, percebe que as pessoas não ficaram empolgadas, é quase certo que você não tem. Só você que acha. E é muito comum as pessoas não perceberem que tem o dom. Ninguém, eu não sei que dom eu tenho, todo mundo está vendo e ela não sabe. Por isso, eu quero aproveitar para dar uma dica para vocês. Se você foi abençoado, fala com essa pessoa. Para ela perceber que ela tem esse dom. Principalmente pessoas novas na igreja, pessoas jovens. Fale para essa pessoa, olha, você me abençoou com o uso do seu dom. Você que é mais velho tem essa responsabilidade, tá? Você que tem mais tempo de igreja, mais experiente, ajude aqueles que estão começando na caminhada a entender quais são os seus dons. Enfim, irmãos, esse é um capítulo muito bonito, a gente não esgotou todo o assunto. No sábado que vem a gente continua. Qual o seu talento? A parte 2. Mas eu acho importante que a gente comece a refletir sobre isso. Nesse mês, nós estamos começando o processo de nomeações aqui na igreja. A gente gostaria que o maior número possível de pessoas soubesse quais são os seus dons. O maior número possível de pessoas estivesse disposto a trabalhar. Por isso, descubra qual o seu dom e esteja pronto para ser um instrumento para a glória de Deus e abençoar a nossa igreja. Esse é o meu desejo, a minha oração para a sua vida. Nossos irmãos diáconos vão ajudar agora entregando para vocês uma pesquisa. Essa pesquisa mostra a sua disponibilidade se você já sabe alguma coisa que é o seu dom. Fala assim, eu acho que o meu dom é esse, eu ajudaria muito na igreja se eu estivesse ajudando no diaconato, se eu estivesse ajudando na tesouraria, se eu estivesse ajudando no cerimonial. Aí tem todos os ministérios de nossa igreja. Se faltou algum, se acrescenta embaixo. Eu queria que você colocasse o seu nome, o seu telefone, e você falasse, eu acho que o meu dom dá para ajudar nisso aqui. Quem já souber, quiser preencher hoje, não vai estar aqui na semana que vem, preenche e devolve para a gente hoje. Se você não souber, quiser esperar a mensagem da semana que vem, assim, semana que vem eu presto atenção na mensagem, e aí eu vou pensar durante a semana quais são os dons que Deus me deu, e aí eu dou a minha opinião. Isso aí vai ser usado para a gente ter uma ideia de quem está disposto a ajudar em algumas coisas. É óbvio que a gente não tem cargo para dar para todo mundo, e a gente não precisa depender de cargo para trabalhar. Mas é bom para a gente formar equipes de trabalho. Então, se você é um membro da nossa igreja e gostaria de nos ajudar, a gente quer abrir espaço para você servir, para você usar o seu dom. Então, coloca o seu nome, coloca o seu telefone e marque aí aonde você acha que você pode ser útil no ano que vem na nossa igreja. Liderando ou fazendo parte da equipe, coloca aí, tá bom? Se você quiser responder hoje, devolve hoje, na saída da igreja, do culto, entrega para a gente, entrega para mim, tá bom? Se por acaso você quiser levar para casa, pensar, semana que vem eu vou trazer outra mensagem e você pode depois preencher. Que Deus possa nos abençoar e que o Senhor possa continuar conduzindo nossa igreja cheia de talentos. Amém. Nós queremos agradecer também você que esteve conosco até esse momento assistindo pela internet. Que Deus possa estar com você e continuar com você até o final desse dia e em toda a sua vida. Nesse momento nós teremos uma oportunidade de continuarmos louvando o nome de Deus. Louvando a Deus, agradecendo por tudo que Ele tem feito por cada um de nós. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías. Procura lá no livro de Isaías, no capítulo 28. Isaías, capítulo 28. Eu vou ler com vocês os seguintes versículos.
Isaías 58, do 13 ao 14. Isaías 58, versículos 13 e 14. Se desviares o teu pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso, o santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Queridos, muitas vezes nós temos invadido o nosso horário de pôr do sol. Muitas vezes nós temos invadido a nossa adoração ao nosso Deus durante o nosso dia de sábado. Nós precisamos ter a consciência daquilo que temos que deixar preparado para o nosso santo sábado. Muitas vezes nós saímos apressados do trabalho, não lembramos que nós estamos para chegar numa sexta-feira, que devemos preparar o nosso pôr do sol, que devemos estar com a nossa casa preparada para receber o dia de sábado. E aqui está dizendo, se você profanar o dia de sábado, o Senhor não te abençoará. Nos mínimos detalhes nós precisamos estar atentos para louvar e agradecer a Deus e guardar o nosso sábado. Às vezes a gente se pega até fazendo um trabalho missionário e a gasolina do seu carro acaba no meio do sábado. Já foi o trabalho missionário. Nós temos que prestar atenção em todos os detalhes. O nosso Deus é um Deus de poder. O nosso Deus é um Deus de ordem. Quando Ele nos dá 6 dias, e Ele só requer de nós quantos dias? 1. Mas que esse dia seja de coração, seja repleto com o nosso coração e a nossa alma. Nesse momento nós vamos ter a oportunidade de devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você que está nos visitando, participe conosco, porque isso é uma adoração ao nome de Deus.